Meu nome é Abimael Sereda Júnior e eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série WebGIS e aplicações em cartografia temática digital. A nossa ideia aqui é trabalhar um pouco alguns temas relacionados, claro, à cartografia temática, ou seja, nós vamos trabalhar representações quantitativas, qualitativas, de elementos do tipo polígonos, de áreas, linhas e pontos. Lembrando que nós estamos trabalhando com dados públicos, ou seja, são dados que você pode fazer download. No comentário, na descrição vocês encontram os links para downloads. Lembrando que são dados do Centro de Estudos da Metrópole, um centro de estudos da USP São Paulo. E nós estamos também trabalhando com uma plataforma online grátis, que é o ArcGIS Online, a conta pública ou conta gratuita, tá? E aí você, por favor, assista os vídeos anteriores, a gente explica também até mesmo a questão da criação da conta e como baixar esses dados, e também a gente já começou a trabalhar esses dados no ArcGIS Online, tudo bem? E você já percebeu alguns erros, não tem edição. A ideia desses vídeos são vídeos em formato curto, o que eu sempre digo que é um pouco complicado, eu acabo me estendendo um pouco, mas sem edição, ou seja, alguns pequenos erros podem ocorrer, algumas pequenas enroscos na fala, mas enfim, eu agradeço muito. E se você está gostando, deixa o seu like. Se quiser que a gente aprofunde algum tema ou algum detalhe, ou deixa seu comentário, né? E a gente pode, inclusive, estender essa série, mas a ideia é que seja uma série compacta, né? Pelo menos nesse início. Eu espero o seu feedback aí e que a gente possa trabalhar alguns temas em conjunto. Tudo bem? Então nós já temos aí, na verdade, um início de trabalho. Nós vamos abrir o nosso navegador e eu vou acessar o arcgis.com. E como eu disse, nós estamos trabalhando com conta pública gratuita, não é a trial, é a conta realmente grátis para você utilizar. Ela não tem todos os recursos de análise, mas vocês estão vendo que é uma ferramenta poderosa para cartografia temática digital e para introdução, né, nos conceitos principais de WebGIS também aí. Eu vou entrar com a minha conta. E nós, no primeiro vídeo, né, nós já criamos uma representação temática. Nós estamos trabalhando com dados da região metropolitana de São Paulo. E nós vamos, então, abrir. Aqui está um mapa, né, em branco, mas eu quero, então, na verdade, abrir dentro do ArcGIS Conteúdo. Vejam, eu entrei aqui para que a gente possa entender que a gente também tem o acesso nesse menu clicando aqui em cima, tá? Ou a gente sempre, se for acessar diretamente, eu também tenho o menu aqui superior, ok? Mas eu vou clicar então em Conteúdo, porque eu tenho do vídeo anterior o mapa temático das subprefeituras de São Paulo e eu posso clicar aqui nos três pontinhos, né? O pessoal às vezes, quando tem aquelas camadinhas a mais, chama de sanduíche isso aqui. A gente clica abrir no Map Viewer. Então a gente está abrindo aqui e nós trabalhamos com uma representação qualitativa, né, temática, onde a gente colocou aqui uma cor ou uma seleção de cores aí que podem ser personalizadas. Lembre-se, a gente tem a nossa camada e eu posso aqui alterar, né? E aí que eu tenho por tipos, símbolos únicos, e aí eu tenho uma série de padrões que eu posso escolher aí, né? Vou colocar alguns mais agora em tons mais pastéis e vou colocar um pouco mais de transparência. Veja, a gente consegue trabalhar alguns efeitos visuais bem interessantes na nossa representação e que pode gerar web aplicativos ou pode gerar mapas temáticos propriamente ditos. Bom, mas o que a gente vai trabalhar nesse vídeo especificamente? Aqui a gente trabalhou com dados temáticos qualitativos. Nessa mesma representação do tipo área ou polígono, eu também posso trabalhar então representações do tipo quantitativas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa camada, basta clicar nos três pontinhos, mais opções, e clicar aqui em copiar. Então, a gente tem a mesma representação, ele vai colocar o mesmo nome e copiar, né? Ou seja, que está copiado. Vamos alterar o nome dessa camada e vamos colocar aqui, na verdade, então, o nome de vamos colocar população, subprefeituras,
São Paulo. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Por enquanto eu vou até desligar essa camada e a gente vai clicar em alterar estilo, né? Que é só você vir aqui na camada alterar estilo. E aí eu vou alterar isso para qual atributo? Eu quero tematizar a população, tá? Que eu tenho aqui a população do censo de 2000. Lembrando que esses dados são para uso didático aqui no nossos vídeos. Depois a gente pode, se você tiver interesse, deixa aí no comentário fazer alguns vídeos adicionais. Por exemplo, como que eu atualizo esses dados para os dados que a gente tiver mais recentes. Enfim, se você estiver gostando, deixa no comentário que a gente pode complementar esses vídeos aqui. Mas aí, população de 2000, vejam como ele tem aquele recurso que a gente está chamando, eles chamam de Smart Mapping. Ele identificou que eu tenho um atributo do tipo numérico, então ele me dá agora as representações quantitativas, ou seja, por contagens e quantidades, que são os mapas coropléticos, representações coropléticas, por contagens e quantidades tamanhos, que são símbolos proporcionais, e a gente tem as representações também aqui qualitativas, que poderiam ser por local, só um símbolo, né? Uma cor, uma rachura, uma representação, enfim, ou por símbolos únicos por tipos, tudo bem? A gente vai selecionar então aqui, como eu quero representar a população, nós vamos trabalhar então, contagens e quantidades cores. E aí, ele já propõe aqui uma classificação dos dados, né, temas de alto para baixo, ou eu posso colocar acima e abaixo, centralizado, ou seja, ele já aplica alguns recursos do que? Da classificação de dados, que é um tema próprio da cartografia temática e que deve ser trabalhado também, que é por que eu escolho, por exemplo, uma faixa de 0 a 5, 5 a 10, um range, né, na minha classe temática, por que eu represento dessa maneira? Mas vejam que aqui ele já tem algumas opções baseadas nos seus dados, né? Ele está analisando os seus dados. Eu posso, por exemplo, destacar os valores extremos, veja, e aí eu vou ter onde eu tenho mais população e menos população, ele já cria alguns padrões para a gente. E a gente também, claro, pode clicar aqui em classificar dados, e aí a gente tem os métodos de classificação tradicionais que a gente já conhece, por exemplo, por intervalos idênticos, então eu quero de 0 a 5, 5 a 10, ou seja, intervalo de 5 valores. Eu posso ter quantis, né, com o mesmo número de feições, eu posso ter quebras manuais, eu defino, por exemplo, em declividade é muito comum, né, 0 a 3, 3 a 5, 5 a 10, então são quebras manuais. E eu também tenho o método de quebras naturais. Esse é um método muito interessante porque ele aplica alguns padrões estatísticos, principalmente análise do seu histograma de frequências, e ele vai propor uma classificação dos seus dados. Não é o ideal sempre, mas veja, é um bom começo, por isso é o tal do Smart Mapping, mas você não é escravo disso, não é uma caixa preta. Você pode personalizar, né? Eu posso também aqui pedir para mostrar isso na legenda ou não, ele pode ser simplesmente uma representação, né? Mas isso vai complicar depois a leitura, claro, do meu mapa, mas vai depender do qual é o seu produto final. Por isso a cartografia temática digital ela é tão rica, porque eu não estou obrigatoriamente, eu preciso ter isto na legenda. Não, depende do que você quer passar, a parte artística, né, que a gente está trabalhando no nosso mapa digital. Isso totalmente personalizável, uma criação, por exemplo, como a gente está fazendo dessa tematização, permite que a gente crie vários tipos de web aplicativos e vários tipos de entrega. Por isso, aguarde os próximos vídeos que a gente vai trabalhar com isso também. Aqui eu quero então retrabalhar com um tema, por exemplo, alto para baixo, e vou selecionar aqui, por exemplo, para a população, um esquema de cores. Vamos trabalhar com esse verde só para a gente ver como vai ficar. E aí a gente tem, ou seja, as áreas com menor número de pessoas, né, de habitantes, elas estão aqui com esse verde mais claro, e quanto mais pessoas, esses verdes mais escuros, tá? Eu posso também aqui, pessoal, trabalhar a questão de transparência, como a gente já viu também, né? E posso também definir o nível de visibilidade. E aqui a gente vai trabalhar isso então, a gente vai colocar que a gente quer que apareça essa tematização de população a partir do nível que ele chama de cidades, tá? E vou clicar em OK.
tá? E vou clicar em concluir agora. Olha só que interessante, eu vou ter os dois. Então, quando eu tiver nessa escala, eu tenho a divisão, vamos chamar política das subprefeituras, e quando eu aproximo, eu tenho agora a classificação da população. Também posso pedir, então, que nas subprefeituras, eu quero classificar aqui nos tipos, que ele também desapareça, na verdade, a partir desse nível. Então, eu não só quero que apareça a população. Então, veja, agora eu trabalhei com nível máximo e mínimo. Vamos usar o marcador região metropolitana, eu vejo a divisão política. Se eu aproximo, né, na escala para o nível, eu consigo ver aqui, então, a população, né? E vamos colocar um rótulo aqui, gerenciar rótulos. Eu quero... Opa, cliquei na camada população, subprefeituras, gerenciar rótulos. Eu quero que venha população de 2000, é o nosso dado, né? E quero que seja rotulado a partir desse nível que a gente está aqui. Não, a gente quer a partir de município. Ok? E aí eu tenho agora a população. Vamos verificar o porquê que a gente está sem o nosso rótulo. Tá ok? Vejam, por isso que a gente não está fazendo edição, é uma aula, foi alguma questão de atualização do navegador, eu tenho o número de pessoas, posso ligar, desligar aqui também, mas a gente vai colocar inclusive um tamanho 9, em 10, desculpe, em negrito, e ok. Perfeito? Vamos salvar isso. E a gente tem uma representação agora, então, pessoal, trabalhamos representação temática quantitativa e a gente vai trabalhar, na verdade, também, vamos duplicar mais uma vez, então a gente copia essa camada e vamos chamar agora aqui de densidade. Densidade, que a gente tem calculado já na nossa tabela de atributos. E aí, nós vamos trabalhar para fins didáticos, né? Não é o ideal, a gente vai colocar então aqui densidade demográfica, a gente vai colocar contagens e quantidades, que são os símbolos proporcionais, ou seja, quanto maior o símbolo que eu escolher, maior o número que eu tenho nesse caso aqui. Ou eu posso fazer também inverso isto. Posso classificar os meus dados também, ou eu posso aceitar o automático. E o interessante, pessoal, é que eu posso trabalhar com vários símbolos, tanto formas, mas eu também tenho alguns ícones, eu tenho algumas representações bem interessantes para serem trabalhadas dentro do meu sistema aqui do ArcGIS Online, ó, dessa plataforma. Olha que interessante aqui, tá? Então eu posso trabalhar tanto o tradicional, símbolos proporcionais, círculos, etc., né? Ou eu também posso trabalhar com outros imagens personalizadas, enfim. Vamos ver se a gente encontra aqui vamos colocar essa população, já que é densidade, vamos ver o que acontece. Olha que bacana aqui. Quanto menos pessoas, quanto menor a densidade demográfica, aliás, aqui a gente vai ter um menor número de pessoas sobre o número de população. E a gente está trabalhando então agora com uma representação quantitativa do tipo símbolos proporcionais, e esse era impossível fazer na mão, né, pessoal? Aqui a gente consegue ter essa flexibilização no digital e eu consigo trabalhar também essa questão nas escalas, conforme eu aproximo ou me afasto, né? E o pessoal chama de zoom, mas a gente está aqui trabalhando com a questão escalar mesmo, a gente consegue trabalhar o nosso dado. Legal? Vou salvar novamente. Se você gostou especificamente aí dessa aula, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário também. Se tem algum tema que você quer que aprofunde, também deixa aí nos comentários. E eu agradeço muito a sua atenção, a sua paciência de estar participando dessa série de vídeos aqui. Não se esqueça de acessar o site geografiadascoisas.com.br, onde você vai encontrar uma série de artigos, outros vídeos, materiais, enfim, uma boa quantidade de coisas interessantes para vocês lá no geografiadascoisas.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal também para receber as atualizações dos próximos vídeos. Até mais!